Eu saí de casa na quarta, saí daqui, né, na aula passada, achando que não estava bom ainda. Eu tinha achado isso realmente. Eu falei, nossa, pela reação de vocês, né, eu achei que não estava bacana. Porque a energia do final das coisas é muito difícil mesmo. A energia de Shiva é difícil da gente trabalhar na vida. Mas é muito poderosa. Muito poderosa por quê? Porque esvazia a gente. Dentro da gente tem muito lixo, não é? Muito lixo. E esse lixo dentro da gente atravanca a nossa vida. Então a gente tem que botar o lixo para fora. E eu acho que na aula passada a gente não botou o lixo para fora, sabe? A gente conversou e tudo, nós até entendemos o que é Shiva. Mas eu falei, não tá bom. Trouxe a figura dele de novo, botei ele na camisa aqui. Falei, então vamos trabalhar com mais. Eu acho que essa turma vocês estão com muito lixo, viu? O que significa muito lixo? Muita merda. Muita merda que a gente leva para a vida toda. Aí a gente fica pesado. Pesado de quê? De tanto lixo. Né? Tanta merda que a gente vai. Então a gente vira privada, pinico, né? Fica carregando aquela merda o tempo todo. E aí a gente se afoga no poço de merda que é difícil sair. Né? Tanta coisa morta na nossa cabeça, no nosso coração, e a gente não consegue se livrar disso. Vamos nos livrar hoje, né? Saravá, em nome de Deus, não é isso? Então, hoje a gente vai fazer aqui uma desobsessão. Né? O pessoal que fica chorando aí, vê a menininha chorando lá, tão novinha chorando, cheio de merda na cabeça, tão nova assim, né? Então, já tem que botar tudo para fora. Geralmente a gente fica chorando por coisa que está tudo cadáver aqui dentro, não é? Cadáver. Eu, então, sou mestre em fazer isso. Eu levo um monte de cadáver comigo. A gente vai ver, então, algumas repetições. Quem está aqui já há algum tempo vai falar, Marcelo, no passado você já falou isso. Mas hoje a gente vai falar com esse tema, a renúncia. Tá bom? Eu até pensei agora, quando estava esperando aqui, a gente acabou mais cedo, né? Uma música que para nossa desobsessão. Vocês acham que assim, o clima da nossa desobsessão, a gente vai ficar assim meia hora, 1 ou 2 minutos, 3, escutando esse mantra, que é um mantra de Shiva, ó, bem alegre, tá vendo? O clima da desobsessão tem que ser... Então a gente vai fazer aqui uma sessão de desobsessão, tá bom? Tá bom? Hoje o clima da aula vai ser isso. Vamos botar os demônios para fora. Na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás. Não é isso? Então vamos botar Satanás para fora. E quem estiver chorando vai ver que está chorando de babaquice. Ó, música alegre, tá vendo? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya significa louvado seja Shiva, ou então eu saúdo Shiva, tá bom? Entra na onda, ó. O clima da desobsessão é esse, um clima alegre, festivo. Por quê? Porque o fim a gente sempre encara como algo ruim na nossa vida. Agora a gente vai ter que encarar com essa forma, algo mais festivo, vibrante e forte, tá bom? Ó, vamos começar a sessão de desobsessão escutando essa música. Om Namah Shivaya. Shiva.
Que maravilha, né? Entenderam o sentimento da desobsessão? Forte, vibrante. É assim que a gente vai jogar nosso lixo fora. E aí eu vou dar um exemplo aqui de um filme que eu falei que ia comentar hoje, não é? Então eu vou dar spoiler. Quem não quiser spoiler, pode se retirar um pouquinho, daqui a pouco eu chamo ali fora. É um filme que é A Forma da Água. Vocês já viram? Já viram? Quem não viu, ó, pode esperar ali fora. Vou dar um spoiler, bem spoiler mesmo. Então vamos. Tem a protagonista, né, que é aquela mocinha muda, não é? É muito simples o que eu vou falar do filme. É uma história de amor, não é? E aí, ela vive muitas situações, ela tem uma vida, não é? Tem amigos, tem aquele amigo que ela vive com algum senhor, não é? O vizinho dela. Tem uma amiga, aquela negona, né? Que é mó barato aquela negona, né? Fala pra caramba, muito divertido. Então, tem um emprego, tem um chefe lá que é muito chato. Bom, tem a vida dela. E aí ela passa várias situações, vai conhecendo o monstrinho, que é o amor dela, vai se apaixonando pelo monstrinho. Bom, no final das contas, o que acontece? Ela cai na água, não é? E aí, fica nos braços dele e fica vivendo ali. Essa cena, ela debaixo d'água, abraçada com ele. Caramba, isso é desobsessão. Porque ela renunciou tudo da vida dela. Tudo. Inclusive, uns minutos antes dela mergulhar na água, ela viveu uma situação tensa ali, de troca de tiros, essas coisas, né? E aí, não sei se eu estou lembrando direito, o amigo dela foi baleado, ela também, mas o monstrinho salvou, né? Assim, mas quando ela caiu na água, ela não sabia se o amigo dela ia morrer ou não. Porque a situação tensa ainda continuou lá em cima. Ela não sabia o que ia acontecer com as pessoas que ela amava. Não é? Mas naquele momento que ela estava abraçada, submersa com o monstrinho, ela estava completamente entregue àquela situação. Ao oceano, ao monstrinho. Nada tinha dentro dela diferente dessa situação. Ela estava vivendo plenamente aquele momento que ia ser a vida dela dali para diante. Ela nunca mais ia ver os amigos, ela nunca ia saber o que aconteceu com os amigos que receberam os tiros, que estavam ali em cima com os bandidos. Ela não ia saber, mas também ela não estava nem aí. Por quê? Porque algo que ela considerava maior do que tudo estava ali na frente dela. Então ela renunciou tudo. Renunciou tudo. E eu quero que vocês percebam a plenitude daquela cena do final. O bem-estar da renúncia. Ela não deixou nada dentro dela. Ela podia ter pensado assim, poxa, eu estou aqui com você, monstrinho, no oceano, beleza, mas o que vai acontecer com os meus amigos? Nossa, eu amava os meus amigos. Aí, olha, já ia ser um peso, não é? Poxa, mas e a minha vida? Eu tenho uma vida, eu gostava da minha vida, mais peso. Só que tudo isso, na verdade, ficou para trás.
Só que ela deixou para trás. Então ela estava leve ali, flutuando naquele novo ambiente dela. Ela não estava densa. Essa é a energia boa da renúncia. Quem é que consegue atingir uma plenitude como aquela mulher atingiu? Eu falei isso em outro lugar, as pessoas disseram, não, Marcelo, mas aí é fácil renunciar, porque a vida dela não era boa. O filme não mostra que ela não gostava da vida dela, não mostra isso não. Ela curtia a vida dela, curtia os amigos, curtia o vizinho, ela ia todo dia, ela já acordava se masturbando na água, não é isso? Na banheira dela. Aí ela ia para o emprego dela, estava tudo certinho. E ela deixou tudo isso para trás. Quem consegue isso? Ninguém. Ninguém. A gente carrega tudo dentro da gente, quando na verdade tudo já deveria estar morto. E olha como a natureza prepara tudo para o nosso caminho e a gente nem percebe. No caso do filme, qual é a preparação? Ela nasceu muda, nasceu ou ficou muda depois, não sei, mas ela era muda. Ela era muda, não era? Caramba, teve tudo a ver com o futuro dela. Porque para o mundo, para onde ela foi, debaixo das águas, né, não ia poder falar mesmo, não é? Então, perfeito ela ser muda. Nem ele falava. Já foi fazendo aquela linguagem de gestos com ele, né? Acho que isso aqui significava música, né? O disco na vida, eu não sei. Ela foi desenvolvendo tudo. O universo encaminha a gente, mas a gente não percebe. A gente não percebe a linguagem do universo da gente, como nós somos preparados dia após dia para toda a nossa trilha. E a gente nem percebe. Talvez ela não tenha percebido que ela ser muda foi uma preparação para o futuro dela, mas ela conseguiu renunciar tudo. Quando a gente desencarna, já falei isso aqui várias vezes, mas agora nesse novo contexto da renúncia. Quando a gente desencarna, a gente deixa tudo para trás? Não deixa não. A mãe fala assim, quando desencarna e chega lá em cima, fala assim, ou lá embaixo, né? Fala assim, eu deixei meus filhos pequenos. Eles não têm pai. O pai já morreu também, agora eu morri. O que vai ser dos meus filhos pequenos? Vão ficar desamparados. Mas os filhos já foram, na verdade, né? Pertenciam àquela realidade que se foi. Agora, nessa nova realidade desencarnada, é um outro corpo, uma outra realidade que não tem nada a ver com o anterior. Mas todos que desencarnam, todos os humanos, né, que desencarnam, levam consigo a vida anterior nas costas. E aí fica aquele ser, aquele espírito pesado, cheio de preocupações com a vida que está aqui embaixo. O que vai ser dos meus filhos? Meu Deus do céu! Foi aquele cara que me matou, safado, eu estou com raiva dele. Mas já matou, já está morto, morri. Eu fui envenenado pela minha esposa, safada, ela, ninguém, tomara que descubra. Aí eu levo isso tudo nas costas, entendeu? Essa imagem dessa moça no filme é a imagem que a gente tem que ter na nossa desobsessão. Vocês viram que aquela mulher precisa de uma desobsessão? Precisa de alguém que converse com ela naquele novo mundo lá do oceano? Precisa de uma sereia que chegue para ela assim, e vai no centro espírita, lá no fundo do oceano, aí as sereias lá vão fazer obsessão com ela. Minha filha, olha, a sua vida lá fora do oceano já acabou. Você agora está nesse oceano aqui, fica aqui no oceano. Precisa disso? Aquela mulher? Não. Mas todos nós, na nossa vida, precisamos. Então, qual é a verdadeira desobsessão? É que a gente vai fazer com a gente mesmo. Eu sugiro que todo lixo a gente deixe aqui hoje. Aqui. Né? Eu até fiz uma macumbinha solicitando espíritos da Colurbe para virem aqui amparar a nossa aula hoje, tá bom? Então entrem nessa onda, gente. Pensem agora, lembrem dessa imagem dessa moça no filme e o monstrinho dela.
a plenitude dela nessa situação. Pensem se vocês estão assim, tão leve como ela. Eu garanto que não. Então, o que deixa todo mundo pesado? O que cada um traz de peso dentro? Então vamos trabalhar isso, tá bom? Uns erros que a gente não pode cometer. O que devemos então matar? Shiva, com a sua arma, ó. O que devemos matar ou não matar dentro de nós? A gente não pode cometer um erro muito básico, mas que todo mundo comete, que é matar aquilo que nos incomoda. Não, não é assim. Ah, isso me incomoda, então vou matar. Isso está morto já. Não está morto. Aquilo pode estar nos incomodando e pode estar vivo dentro da gente mesmo, vivo, existindo, trazendo experiências. Ou pode incomodar e está morto, certo? Então vamos ver qual vai ser a diferença. No caso da moça do filme, da mudinha, é óbvio que tudo aquilo que ficou na terra, não no oceano, né? Tudo aquilo que ficou na terra, para ela, está morto. É óbvio. É óbvio, porque ela não vai mais poder retornar. Até porque o corpo dela passou a existir apenas, poder respirar apenas na água, não é isso? Sei lá. Mas o mundo dela vai ser ali, é óbvio. Mas as coisas da nossa vida podem não ser tão óbvias assim. Então, um relacionamento amoroso assim, ou alguém que nos traz sofrimento. Não. Esse relacionamento está morto para mim. Ele me traz sofrimento, ele não me interessa mais, está morto. Não é bem assim. A gente tem que ver se está morto ou não. O que não está morto é o que não nos traz mais experiências. E a gente sofre por aquilo desnecessariamente, porque não pertence mais ao nosso mundo, não pertence mais ao oceano em que estamos nadando. Então, na semana passada mesmo, eu notei aqui nos abraços, no cumprimento no final aqui da aula, que as pessoas não entenderam direito o que temos e o que não temos que matar dentro de nós. Eu falei com duas moças que falaram assim dos seus ex. Falaram assim, não, esses ex estão mortos dentro de mim. Quando eu percebi claramente que não. Eles estavam bem vivos. Por que eles estavam bem vivos? Porque ainda geram experiências. Experiências desagradáveis. Aquelas que nós não gostaríamos de ter. Mas se elas existem na nossa vida, é porque elas são necessárias para a nossa evolução. Então, uma pessoa que faz parte da minha vida, que fala comigo, que me traz experiências, que tem contato comigo, por quem eu sou apaixonado, essa pessoa está morta para mim? Claro que não. Ela pode falar comigo coisas que eu não gosto. Eu posso estar apaixonado e a pessoa pode não corresponder. É outra coisa. Mas essa pessoa está morta para mim? Não está, não. Porque me gera sentimentos fortes. Os sentimentos estão vivos dentro de mim. Se esses sentimentos estão vivos, eles têm que ser trabalhados por mim. Mas, geralmente, quando eu atendo as pessoas interpretam errado. Não, Marcelo, aquele cara, ele é um safado, ele não faz parte mais da minha vida. Não faz parte. Quando é óbvio que está fazendo, até porque ele está ligando para mim para falar sobre isso. Vocês estão entendendo? Então, é simples. O que está na nossa vida e nos gera experiências, mesmo desagradáveis, não deve passar pelo processo Shiva.
a gente tem que estar no processo de manutenção, de trabalhar com aquilo. Então, se eu gosto de uma pessoa, a pessoa não gosta de mim, mas eu gosto dela. Isso vai me gerar experiências. Eu tenho que trabalhar com amor impossível. Isso, trabalhar com amor impossível não significa trabalhar com amor morto. Eu gosto tanto daquela pessoa, mas aquela pessoa não gosta de mim. Tudo. Vocês veem quanta riqueza de sentimentos isso pode trazer para a gente. Agora, eu não falo com aquela pessoa. Aquela pessoa, eu não tenho contato nenhum. Nem tenho desejo de falar com aquela pessoa. Nem tem. Não tem nada no meu coração. Meu coração está vazio para aquela pessoa. Aí, uma parte do meu cérebro, vocês vão achar que isso é uma contradição. Uma parte do meu cérebro, olha a contradição. Ainda se lembra daquilo. Aí vocês vão falar, Marcelo, mas se lembra ainda gera experiência. Bom, eu vou dar um outro exemplo então. Houve uma época da minha vida que eu queria muito trabalhar com música. Desde os meus 17 anos. Quer dizer, faz uns 5 anos então, né? Que eu queria trabalhar com música. Eu queria muito, muito mesmo. E aí, olha que desde os 17 anos, hein? Antes até. Antes disso. Eu toquei na primeira vez ao vivo, assim, para um público maior. Eu tinha 15 ou 16. E aí participei de um concurso de música e tirei primeiro lugar no concurso, sabe? Foi lá em Copacabana, eu lembro desse dia. Eu tenho a gravação em fita fita cassete. Fita cassete, a gente põe uma caneta Bic e fica rodando assim para fita, né? Eu tenho. Vocês acreditam que eu tenho mais de 70 fitas cassete? E escuto? Mas olha só. Aí, o tempo foi passando. Esse dia que eu ganhei em primeiro lugar, está gravado mesmo. Engraçado que o nome da música, a música era minha. Olha só que ironia. O nome da música né? Minha Última Canção. E foi a última mesmo. Caramba, gente, eu era tão novinho. E aí, esse sonho de ser músico, sabe, começou a permear minha cabeça o tempo inteiro. Mas sabe que a vida nunca deixava? Depois eu passei para a faculdade de arquitetura. E eu me lembro que eu estudava de manhã e estagiava à tarde. Mas eu sempre falava lá para o empregador lá do estágio, olha, na segunda-feira eu não vou poder trabalhar não. Mas não tem problema, eu trabalho 1 hora a mais de terça a sexta para compensar a segunda. Eu fiz isso, viu? Sabe por quê? Porque segunda à tarde eu fazia escola de música. Eu queria tirar a carteira de músico profissional, porque eu queria trabalhar com música. E fui na Ordem dos Músicos, estudei para fazer prova de músico profissional, passei na prova. Eu tenho a carteira de músico profissional, que nem carteira de trabalho. Eu tenho a carteira de trabalho de músico profissional, que está lá vazia até hoje. Eu olho para ela e falo, está vazia, que bom. Não tem nenhum carimbinho de nenhum empregador ali. Nunca toquei em nenhum lugar. Nunca deixou, a vida nunca deixou, sabe? Eu comecei a fazer, a faculdade de arquitetura começou a me envolver muito. Depois eu comecei a trabalhar muito como arquiteto. Depois eu comecei a estudar muito para concurso público. E nunca tive tempo para me dedicar à música. E as poucas coisas que eu me dedicava, as poucas coisas que eu realmente me dedicava, não davam certo. Não davam certo mesmo. Um dia, eu ensaiei para... Eu sabia que ia estar do meu lado uma cantora antiga. Sabe a Simone? Você lembra da Simone antiga? Aí eu fui, a Simone vai estar em tal lugar, vou levar o violão para lá. Levei o violão, mas eu sou muito alérgico. O ambiente estava... Acho que eles tinham colocado fórmica em algum lugar, aquela cola da fórmica, mas me empolou todo a garganta, me inchou na hora.
Aí eu fui tocar lá para Simone e saiu uma porcaria. Sabe? Tudo dava errado. Isso foram várias situações, várias. Realmente aquela foi minha última canção. E aí depois de quase 30 anos, vocês acreditam que eu ensaiava em casa, no violão, música, eu perdia assim, às vezes eu dormia tarde ensaiando, meu vizinho deve adorar, ensaiando para fazer uma boa performance numa música e compondo, as ideias vinham e eu compondo. Aí teve um dia, isso já faz uns anos, eu estava treinando uma composição muito difícil para ter uma boa performance, aí puf, caiu um suor no violão. Quando caiu aquele suor no violão, eu olhei aquele suor e pensei, caramba, por que eu estou fazendo isso? Isso já está morto na minha vida há um tempão. Eu acho que nunca esteve vivo. Eu que não percebi que aquilo estava morto, entendeu? O universo dava sinais claros que aquilo estava morto. Eu estava vivendo um cadáver. Nada me conduzia àquilo. E quando eu ia fazer aquilo, aquilo dava errado. E por que eu estava me esforçando tanto? Nesse dia, eu fiz, e realmente gastava muito tempo com isso. Nesse dia, eu me lembro, eu coloquei o meu violão no estojo, coloquei na parede e fiz um gesto muito significativo para mim. O violonista, ele tem uma unha grande na mão direita e unha curta na esquerda. Porque na mão direita a gente dedilha. Tem outras formas de tocar também, mas a minha forma era essa. Eu dedilhava com essa mão. Então o violonista tem unha grande aqui. Eu lembro desse dia. Hoje, depois de mais de 30 anos, eu vou cortar essas unhas. Caramba, eu peguei a tesoura. Foi tão difícil para mim cortar essas unhas. Aí eu cortei. Aí ficou áspera, eu lixei. Vocês acreditam que aquela unha que caiu ali, eu guardei por mais de um mês? Aí depois de um mês, eu peguei aquelas unhas, fiz uma oração e joguei fora. Nesse dia eu me libertei de algo que talvez nunca tivesse existido. Hoje eu me pergunto quanto tempo na minha vida eu perdi para algo que obviamente não existia. O que eu vou pedir para vocês é, não cometam o mesmo erro que eu. Não vivam algo que não existe. O universo dá sinais daquilo. Seria diferente do seguinte, diferente, hein? Fui tocar num festival com... esqueci de um fato. Olha que interessante. Esse festival que eu ganhei a música com a minha última canção, eu ganhei o melhor compositor e o melhor cantor, melhor intérprete. Também já joguei fora os prêmios. Então eu ganhei 2 prêmios, né? Melhor música e melhor intérprete. Eu lembro desse dia. Eu fiz o vocal com vocal e violão e cantei com uma contralto e com uma soprano fazendo vocal de apoio. Lembro delas, a Daisy e a Bertina. A Daisy era a contralto e a Bertina era a soprano. Ficou bonitinho mesmo. Aí, quando eu ganhei o primeiro lugar, um dos prêmios era gravar a música na antiga rádio Del Rey. Né? Acho que vocês nem sabem que rádio é essa. Pois bem, eu fui lá na rádio Del Rey para gravar. Aí o cara lá da rádio falou assim, Marcelo, pode vir. Vem assim, vamos marcar um horário, sei lá o quê, daqui a 2 semanas e tal, no estúdio. A música ia tocar de madrugada, mas tudo bem. Ia ser uma experiência legal para mim gravar na estação. Marcou daqui a 2 semanas. Vocês acreditam que em 1 semana a rádio acabou? Aí já começou
Então, o que que... E aí, mas seria uma situação diferente o seguinte, eu fui lá, ganhei o primeiro lugar, e aí fui gravar lá na Rádio Del Rey, gravei, fez sucesso, e aí eu comecei a entrar virar estrela, sabe? Deu certo, deu certo, virei estrela, tô trabalhando com música. Mas aí esse caminho começou a me gerar, uma hipótese, tá bom? Esse caminho começou a me gerar muitos problemas, não tá legal e tudo, mas tá dando certo. Esse caminho existe, tá lá, eu tô trilhando, mas poxa, é maior putaria, maior roubalheira, coisa ruim, gente ruim, todo mundo, gente má, Game of Thrones, sabe? Tudo, Isso significa que aquilo é errado para mim? Aquilo está morto? Não. Aquilo está bem vivo, está com sangue quente nas minhas veias, está existindo, está vivo, mas me gera experiências, me gera experiências desagradáveis. Eu não achei que não ia ser assim, ia ser diferente, tudo, mas não é como eu esperava, mas está vivo. Diferente do que eu vivi por mais de 30 anos. Eu vivi algo morto, então eu não vivi, né? O que eu quero dizer para vocês é, se algo está vivo na vida de vocês, vivam aquilo. Sintam que aquilo está vivo e vivam. Mas o que está morto, não vivam. Não vivam. E o ser humano é mestre em viver coisas mortas. Não vivam. Quando a gente chora por algo que está morto, a gente está desperdiçando lágrimas à toa. É burrice, é dificuldade de aceitar Shiva na nossa vida. Dificuldade de aceitar que algo que a gente quer nunca esteve vivo. Aquilo não existe. Só existe na nossa mente doente. Então são lágrimas desperdiçadas. Eu quero que vocês pensem agora, pensem na vida de vocês, o que está nessa situação. Escutem, escutem e pensem. Dois minutos.
eu garanto que todo mundo vive coisas mortas. Se a gente não vivesse, nós seríamos felizes, como aquela moça do filme foi no último momento dela. Na última cena. Então esse vai ser um exercício diário pra gente, viu? Não caiam nos erros, hein? Não vão matar coisas vivas, tá bom? Um relacionamento que ainda gera experiências está vivo. Não é a experiência que eu gostaria, mas está vivo. Sacaram a analogia que eu fiz com o negócio da música, certo? A música podia ter feito sucesso, podia ter me gerado experiências desagradáveis, mas o caminho está vivo. O relacionamento existe, mas me gera experiências desagradáveis, mas ele está vivo. Mesmo que já tenha terminado. Mas ele está vivo. Então, vocês têm que identificar o que realmente está vivo e o que realmente está morto, tá bom? Porque eu conheço gente que vive muita coisa morta. E não dá, e eles não aceitam que aquilo está morto. Também nem querem ouvir isso. Como eu não quis. Caramba, eu perdi 30 anos, gente. 30 anos. Aí eu notei aqui alguns exercícios para fortificar a nossa desobsessão. E isso que eu estou falando com vocês aqui é um serviço de desobsessão. Vocês acham que desobsessão é espírito desencarnado? Isso aí é uma desobsessão fácil de tratar. Você vai em qualquer centro espírita que faz desobsessão, o espírito vai embora. Mas se a gente tiver uma índole de obsessão, a gente sempre vai ter obsessores. Então, olha o que eu falei. Nós não podemos ter uma índole, uma estrutura mental e emocional de obsessão. Porque se nós tivermos, nós seremos obsessores de nós mesmos. Tudo cheio de coisa morta vai ser nossos obsessores. E não adianta tirar um que vai vir outro. E isso também dá obsessão de espírito desencarnado também, tá bom? Então, primeira coisa que eu anotei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coisas. 6 coisas. Eu anotei aqui, ó. Só matar as coisas e as pessoas se estivermos em sátua. Então vamos lá, vou explicar isso aí. Quando a gente sabe, se lembra o que é sátua, arades e tampas, não é isso? Sátua é o melhor de nós mesmos, tá bom? Então a gente só pode dizer que uma coisa está morta na nossa vida quando a gente estiver bem. Estivermos alegres, felizes, em paz. Sabe aquele dia que a gente acorda e fala assim, nossa, hoje eu estou legal. Pronto. Nesse dia a gente pode pensar se algo está morto ou não na nossa vida. Porque quando a gente estiver chateado, ou ansioso por alguma coisa, estamos ansiosos, a gente vai fazer errado, entendeu? Então, não terminem coisas, não ponham energia de Shiva quando a gente não estiver legal. Ninguém faz isso. O que acontece? Casal brigando. Você não vale nada, você também não vale nada, você não vale nada, mas eu gosto de você. Vocês ficam brigando. Então eu vou embora, então vai você também. Aí eles se separam. Não pode. Ali eles estão mal, eles estão nervosos. Eles vão se separar mesmo. Nessa hora, vão fazer merda. Então, é uma dica muito... E todo mundo põe energia de Shiva quando a gente está quente. Não pode. A gente tem que acordar e falar assim, hoje eu estou legal. Hoje eu estou legal. Aí a gente olha para a cara um do outro e fala assim, olha, eu acho que você não existe mais na minha vida, mas eu também, eu te amo, mas você não... Então tá. Sabe, assim, tá tudo bem. Isso, esse exercício a gente vai fazer para todas as coisas. Música de playlist. Eu escuto a minha playlist e falo assim, hoje eu vou tirar essa música, hoje eu vou tirar aquela. Eu não vou tirar música nenhuma quando estivermos mal. Não é o dia. Então esses exercícios parecem bobos, mas é isso aí mesmo. Hoje a gente deleta e baixa música com muita facilidade, né? Então, o dia que eu estou mal, eu quero deletar a minha playlist toda. Mas não é o dia de deletar playlist. Sabe por quê? Porque quando a gente estiver bem, a gente vai falar, eu não devia ter deletado aquela música. Já foi.
Já foi. Esse dá para recuperar. Mas outras coisas não dá para recuperar, não. Não dá, não. Eu me lembro assim, eu recebo, todos nós recebemos, né? Que enche a nossa memória do celular de vídeos inúteis que a gente recebe, de áudios inúteis. E é um karma coletivo. Então hoje a gente pega, quando a gente está assim, esperando numa fila, né? Até esperando o elevador, a gente entra na nossa galeria e vamos aproveitando esse tempo do elevador para ir deletando, né? Tudo que não interessa. O que eu sugiro é, só faça isso em sátua, quando a gente estiver bem. Que merda, que também essa merda. Deleta tudo. Teve um dia que eu deletei uma coisa que eu fui procurar, uma coisa até bem interessante, né? Um cara que contava a história do Chapeuzinho Vermelho, e se fosse falado no Fantástico, se fosse falado no Alerta Geral, sabe, em vários contextos ele contava a mesma história em vários contextos. Assim, eu achei aquilo tão inteligente. Aí quando eu fui ver, eu já tinha deletado. Porque eu estava nervoso. E que bosta, que esse saco, isso aqui. E realmente é um saco, né? Então, não me passa em vídeo, não. Então, o que acontece? Eu me arrependi. Mas aí já era. Se eu tivesse... Tá bom. Você pode mandar. Se eu tivesse legal... Eu falei, não, sabe que isso até que é bom? Dá para usar em uma aula. Porque depois eu pensei, o mesmo contexto pode ser visto por diferentes pessoas com energias diferentes. Estava muito bom aquilo. E eu perdi porque não estava legal. Eu estava com raiva do mundo, sabe? Com raiva, não estava com raiva, acordei com raiva. Não tinha nada para me deixar com raiva, mas eu estava com raiva. E a gente às vezes acorda assim, né? Não terminem nada nessa situação. Essa é a primeira dica. Tá entendido isso? Olha, vocês não vão fazer isso. Mas eu falei, tá? Tá avisado. O que vai acontecer? Na hora do sangue quente é que vocês vão querer terminar com tudo. Principalmente com um relacionamento amoroso. Aí depois tem que voltar atrás. E aí vai desgastando o relacionamento. Beleza? Só quando a gente estiver legal, tá bom? E se você estiver legal, mas o outro não tiver? Não fale nada. Incorpore a vaquinha. O outro vai dizer assim, o outro que está nervoso fala assim, você é um escroto, você não vale nada, você não é... Ah! Aí a gente fala, Tá? A gente está legal, o outro não. Então, numa situação... Tudo tem que estar legal para a gente botar energia de Shiva, tá bom? Shiva é uma energia muito difícil de ser trabalhada. E não dá bobeira não, que ele arranca a cabeça, ó. Outra dica. Como você vai saber... Outra dica, aquele negócio que eu falei, como você vai saber se um caminho está morto ou não na nossa vida? Isso é só uma dica, que eu já falei aqui, e isso é da literatura védica, viu? Todos nós temos objetivos, não é? Todos nós. Pode ser objetivo simplesinho, de ir à padaria comprar um pão. E pode ser um objetivo grande, que nem ela na minha cabeça, de ser um músico, entendeu? Que para o universo, para Deus é a mesma coisa. Tem um ser humano que tem um objetivo e vai traçar um caminho para alcançar esse objetivo. Pode ser ir para a padaria comprar o pão ou ser um músico profissional, sabe? Para Deus é a mesma coisa. E ambos vão me gerar experiências. Então a dica é o seguinte: seja qual for o destino que vocês quiserem, não importa se é coisa grande ou pequena, sem julgamento, certo? Qualquer coisa. Então nós temos que tentar traçar um caminho para ali, não é? E se nós não tentarmos? Ah, não, quer saber? Eu não vou tentar nada. Qual é o guna? Tamas. Então é péssimo.
Quando alguém tem um objetivo, tem uma meta e eu não vou tentar nada, isso é péssimo. Sabe, eu não vou dar essa aula hoje, mas só vou informar que isso é a pior energia que tem. É uma inércia que é fruto de uma decadência espiritual enorme. Mas tudo bem. Então, olha só. Vamos traçar o nosso caminho para o nosso objetivo. Beleza? Começamos a agir para atingirmos o nosso objetivo. E aí não dá certo. Eu travei aqui, porque não dá certo. Porque acontecem coisas que não deu certo esse caminho. Aí eu vou tentar outro caminho para chegar no objetivo. Outro caminho. E também não deu certo, porque aconteceram coisas que não deu certo. E aí depois eu vou tentar a terceira vez um outro caminho para chegar no mesmo objetivo. E aconteceram coisas que não deu certo. Que fez não dar certo a situação ali. Depois da terceira tentativa, e o número 3 não é um número fechado, vai depender do bom senso para cada situação. Mas depois da terceira tentativa, ou o número de vezes que a situação, no bom senso, exigir, não deu certo depois de algumas tentativas, comece a pensar em renunciar àquele objetivo. É o que eu deveria ter feito com a música. Eu tentei várias vezes e várias vezes eu fui impedido. Eu fiz tentativas por 30 anos. Eu deveria ter percebido na quinta tentativa que aquilo não ia levar a nada. E aí eu fiquei investindo naquilo e aquilo realmente não levou a nada. Aquela primeira foi a última canção de verdade. Essa então é a dica. Tem um objetivo. Tentou 3 vezes, não deu certo, pensa em renunciar o objetivo. Ah, não, mas eu quero. Pensa em renunciar. Isso é um exercício para a gente renunciar às coisas corretas. Tá legal? É não ficar batendo na... Como é que é o nome? Dando murro na ponta de faca. Certo? E a gente dá, viu? Porque o ser humano é um bicho insistente. E outra coisa para a gente avaliar a meta. Temos que analisar os nossos dons. Os dons naturais, os dons que Deus nos deu. Isso é importante. Então a gente avalia, a gente deseja uma meta. Aquela é a meta. Então a gente começa a traçar caminhos para atingirmos aquela meta. Mas só que para viver aquela meta, não temos dons. Comece a pensar em renunciar àquela meta. Por exemplo, tem uma moça que eu já atendi essa moça há mais de 10 anos. Ela que queria ser maratonista. Ah, não é maratonista ou então corredora de curta distância, mas é de correr. Só que tinha um problema. O físico dela era muito diferente de um maratonista. Ela era gorda. Quer dizer, gorda não é gorda, mas gorda o suficiente para não ser uma boa maratonista. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu vejo na televisão que os maratonistas são mais para magros, não é? Eles são magrinhos, né? Ou eu estou falando besteira? Né? Tem algumas coisas de esporte que tem que ser magro, jockey, né? Jockey tem que ser levinho. Mas, enfim, ela não tinha estrutura física para ser uma maratonista. Mas ela queria. E ficava tentando. Eu acho que até hoje ela não é maratonista. E hoje ela nem tem mais idade para isso, talvez, não sei. Eu perdi o contato com ela. Mas quanto tempo ela vai desperdiçar na vida dela para algo que ela não nasceu para ser, entendeu? Ah, mas Marcelo, é uma coisa boba, é um esporte, tudo. Mas isso revela o espírito dela, a alma dela, endurecida e teimosa. Por que ela não renunciou àquilo? Renuncia esse caminho, minha filha, renuncia. Eu não renuncio, eu quero aquele caminho, eu não renuncio mesmo. Então vai se fuder.
Não é? Mas a gente não é assim? É que vocês estão pensando no caso da maratonista, mas a gente é assim. Por que ela não vai fazer outra coisa, meu Deus? Vai fazer luta livre, sei lá, é melhor. Vai ser uma boa lutadora, não sei. Então, além dos caminhos bloqueados, a gente tem que ver o nosso dom também. Eu já falei aqui, né? Eu gosto muito de lutas. Eu até já dei esse exemplo aqui. Mas aí a primeira vez que eu fui lutar, eu tinha uma modelo, que eu esqueci o nome dela, também não posso falar que tem câmera, né? Mas tinha uma modelo muito famosa antigamente. Aí quando ela entrou na academia, eu falei, nossa, que mulher linda, tá? Eu conheço essa modelo. Tipo, já te vi pelado na revista. Aí, sabe? E foi legal, foi uma curtição na minha cabeça. Aí fui lutar com ela, ela taekwondo naquela época. Aí, bum, acertei um chute na boca dela. Aí eu... Até que ela foi legal comigo, ela foi gentil, mas eu machuquei a boca, não era isso que eu queria. Quer dizer, a partir dali coisas começaram a dar errado, assim, no esporte. Depois de um tempo eu falei, não vou lutar taekwondo então mais não, chega. Eu vou lutar jiu-jitsu. Aí fui lutar jiu-jitsu. Aí na segunda aula eu quebrei o dedo do pé. Sabe, o dedo, tem o maior de todos, fica ao lado do dedão, aquele dedo assim, maior. E pior que nem foi lutando, não. Ainda podia dizer, não, eu quebrei o dedo lutando, mas não foi não. Eu fui fazer um rolamento e quebrei o dedo dando cambalhota. Ridículo. Aí eu falei, quer saber? Esse caminho não é para mim. E desisti, foi a melhor coisa que eu fiz. Não quero lutar mais. Eu quero que vocês façam isso na vida de vocês. Na verdade, a luta nunca existiu na minha vida, nunca existiu. Eu não tenho dons para isso. E nem uma qualificação assim, emocional, assim. Eu não tenho a índole de, eu vou lutar. Eu tenho a índole acolhedora, de pegar e acolher. Vocês estão fazendo isso na vida de vocês? O que a gente tem que renunciar, o que não tem que? Então, eu vou passar para outro conselho aqui, tá bom? Outra dica. Antes da outra dica, a Dani já me falou aí. Olha, no dia 27, anotem na agenda, estão anotando aí na agenda, dia 27, que é quarta-feira, não teremos aula aqui, tá bom? 27, porque temos Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil é antes daqui, acaba muito antes do nosso horário aqui. Mas a gente pode estar festejando ou chorando, né? Então, não vamos vir para cá no dia 27, tá bom? Tá avisado? Não? Pois é, mas nós não vamos ter aqui aula no nosso horário aqui, tá bom? Então vamos para a próxima dica. Próxima dica. Olha, essa aqui eu já dei numa época também. Limpar o armário. Limpar o armário é o seguinte. Vocês vão ter uma semana para fazer isso. Abram o armário de vocês e vejam tudo que está morto ali e joguem fora, ou doem. Tudo que está morto. Eu garanto que tem muito cadáver dentro dos nossos armários. Isso é um exercício de renúncia. Por que a gente não renuncia àquilo? Porque a nossa alma não é de renúncia, a nossa alma é de obsessão e gera sofrimento. A gente tem tendência a levar cadáveres da nossa vida. E os cadáveres estão ali no nosso armário. Então, vocês têm uma semana. Abram os armários, vejam o que não serve, doem ou joguem fora. Um cuidado que vocês vão ter que ter. Não se empolguem muito. Porque se vocês olharem uma coisa, olha, aquilo ali, talvez eu precise. Não, estou fazendo exercício de Shiva ou Namah Shivaya, vou jogar fora. O que acontece? Isso aí vai traduzir o que da nossa alma? A arrogância. Se a gente jogar fora algo que talvez a gente vá precisar no futuro, não, mas eu não vou precisar não, vou jogar fora. Não jogue. Se pode precisar, pode precisar. Então é um exercício sutil.
Porque se a nossa mente tiver muita índole de obsessão, a gente vai olhar tudo e vamos dizer, eu posso precisar disso aqui. Aí vai para outro item, eu posso precisar também. Também. Então, vocês sacaram que vai ser um exercício difícil? Mas esse exercício, o que importam as roupas que vão ser jogadas fora? Não importa em nada. É um exercício para a alma. Isso importa. Então, olha, o exercício é... Vocês estão sacando o que eu falei? Será que eu fui claro? Olha, se tem uma coisa lá, uma ferramenta, então vou dar dica prática. Materiais de construção, de manutenção da casa, a gente usa raramente, uma vez por ano. Mas uma vez por ano, quando a gente precisar usar aquilo tem que estar lá. Não é uma ferramenta, uma chave qualquer, aquilo tem que estar ali. Senão daqui a um tempão, precisa usar aquilo e não tem. Tem que ter. Aí aquilo ali fica no armário, fica lá em cima do armário, né? Geralmente. Fica lá sem usar. Deixa aquilo lá, não joga fora. Materiais de construção, de manutenção. Agora, roupas em geral. Por exemplo, terno. Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus por causa disso, nunca na minha vida eu precisei usar um terno. Mas tem gente que, graças a Deus, né? Uma burrice num lugar quente desse, tem que usar terno. Bom, mas tudo bem, eu fui agraciado com essa bênção, nunca precisei trabalhar de terno. Então, o terno tem um terno no meu guarda-roupa, porque às vezes eu vou num casamento, alguma coisa assim, que os noivos são babacas e exigem que a gente vá de terno. Aí, se eu não tiver como não ir, então eu vou ter que ir vestir a porra do terno. Tudo bem. Então, mesmo usando uma vez por ano, eu tenho que guardar a porra do terno lá. Então, quando eu vou lá no terno, eu falo assim, você está vivo. Eu te odeio, mas você está vivo. Vai ficar aí. Entenderam? Usa só de vez em quando, mas usa. Agora, aquela camisa que você nunca pega. Camisa do dia a dia, do dia a dia. Então, do dia a dia. Roupas do dia a dia, que a gente nunca pega. Nunca pega, aquilo está morto. Se você nunca pegou por mais de 3 meses, é lixo. Lixo ou doação. O que é melhor, lixo ou doação? Não sei, vocês escolhem. A aula não é sobre isso. O que importa é que a gente se livre daquilo. Né? Não estou falando sobre a aula de caridade hoje. Então vocês podem fazer o que vocês quiserem. É Shiva. Vocês vão matar aquilo. Aquilo tem a energia do fim. Aquilo está morto, não existe mais na nossa vida. Então tem que realmente ficar fora da nossa vida. Relacionamento é a mesma coisa, hein? Tem um relacionamento que é o terno. Mas ele existe. Fica. Não, eu vou jogar fora. Fica. Se jogar fora, depois vai se arrepender. Fica. Eu falo isso, todo mundo me desobedece, depois sofre. É incrível como eu falo as coisas e as pessoas me desobedecem. Eu tenho o poder de ser desobedecido. Então, isso que me desanima muito. Mas tudo bem, tudo bem. E agora, se o relacionamento for que nem aquela roupa do dia a dia que você não usa, que joga fora. Joga fora. Beleza o exercício? Contudo, gente, papelada. Eu dei esse exemplo aqui. Eu tinha um currículo meu de quando eu era arquiteto. Pois já faz muito tempo que eu não sou arquiteto. Eu falei, vou jogar isso tudo fora. Eu falei, não, porque isso eu posso precisar. Porque eu estou na vida ativa. Se eu estou na vida ativa, eu tenho capacidade, aí não estou um aposentado. Então, como eu estou na vida ativa, aquele currículo ainda pode vir a ser útil. Graças a Deus eu guardei. E se eu tivesse jogado fora, seria uma arrogância minha. Eu não vou precisar disso porra nenhuma. E eu precisei, para quê? Para quê? Para averbar o tempo no INSS para a minha aposentadoria agora. Se eu não tivesse aqueles comprovantes, ia dificultar muito. E talvez eu nem conseguisse comprovar o tempo, averbar o tempo no INSS para a minha aposentadoria. Graças a eu ter guardado ali aquela documentação, graças a eu ter guardado, eu vou me aposentar 1 ano mais cedo. Se esses filhos da puta não aprovarem nessas leis safadas. Bom,
que se aprovarem eu vou trabalhar até a morte, né? E se bobear, o espírito desencarnado ainda está lá, trabalhando lá de funcionário. Bom, tudo bem. Tudo bem, é o nosso planeta. Aí, sacaram esse negócio do documento? O que tem que jogar fora, o que não? Na nossa vida é assim. Beleza? Estão sacando as dicas? Se esquecerem das dicas, tem a gravação aqui no ao vivo do YouTube, e o Ricardo está lá gravando, que algum dia, 1 ou 2 semanas, vai lá para o YouTube e compartilhado no Facebook também. Aí vocês anotam as dicas. Vamos as outra dica. Vocês sacaram que essa dica do armário, vocês vão trabalhar arrogância versus renúncia. Maravilha? Uma coisa que eu esqueci de falar, Tem aquele caminho que não existe na nossa vida, que está morto, beleza, vocês entenderam. É a renúncia. E aquele caminho que nos é desagradável, mas que está vivo na nossa vida. Como é que a gente vai trabalhar isso? É evidente que ninguém quer o sofrimento. Mas se algo está vivo e nos faz sofrer, a gente tem que viver aquele sofrimento, não é isso? Isso é uma grande parte do nosso estudo aqui. Como a gente vai trabalhar aquilo que nos chega, mas que nos desagrada. Então, não é renúncia, é oferecimento. Yagya, certo? Yagya. Renúncia é sannyasa. Sannyasa. Aquilo que nos vem, mas que nos desagrada, a gente oferece yagya a Deus. Esse é o exercício. Eu vivo aquilo. Aquilo é necessário para a minha vida? É necessário? Então eu aceito e ofereço a minha experiência a Deus. Isso dá várias aulas. Mas eu não vou entrar nessa porque hoje o tema é renúncia. Mas só para dar uma dica. Acolhe aquilo como necessário para a nossa vida. Então acolhe, é movimento de yoga, união, e não de separação. Não, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Aquilo é meu. Pertence a mim porque é necessário. Por que pertence a mim? Porque eu estou vivendo algo que está vivo. Se está vivo, me gera experiências não agradáveis. Mas se está vivo, se aquilo está vivo, aquilo é meu. Olhem esse movimento, aquilo é meu. É acolhimento, aquilo é meu. As pessoas choram porque ficam com o sentimento de separação em relação àquilo que está vivo. Se aquilo está vivo, é esse movimento. Se aquilo está morto, é esse movimento, entendeu? E se a gente errar nessa sequência, a gente vai fazer mal para a gente mesmo. Olha, então, repetindo. Algo está morto, algo está vivo, mesmo que aquilo seja desagradável. Mas eu acolho aquilo, porque eu sei que aquilo é necessário para a minha evolução. Então eu acolho com amor. O mesmo amor que Deus me deu aquilo que é desagradável, Ele me deu aquilo com amor porque Ele sabe que é necessário para a minha evolução. Então eu acolho com o mesmo amor que Ele me deu. Certo? Isso ficou bem superficial, mas a aula hoje é de renúncia. A gente tem que aprender a tirar os cadáveres, o lixo, as merdas de dentro da gente, porque elas nos fazem sofrer. Então, outra dica. Não é uma dica, é uma anotação que eu fiz. Se a gente fizer esse exercício do armário e dos outros todos que eu falei de renúncia, o nome disso que eu vou falar é aparigraha. E quem falou isso foi uma pessoa chamada Patanjali. Patanjali. E ele deixou isso escrito num texto chamado Yoga Sutra. Certo? E ele diz nesse texto, são os Yoga Sutras de Patanjali. Ele diz nesse texto dele, alguns capítulos, mas
em 2 versos, ele diz que quando a gente vai eliminando de nós as posses, entendeu? Tipo, aquilo não é meu, eu elimino. Aquilo não é meu, eu elimino também. Quando a gente vai renunciando essas posses, que não são nossas, a gente vai se limpando por dentro. E isso tem um efeito interessante, que eles chamam de um efeito secundário. Não é o objetivo da situação. O objetivo da situação é aprender a renúncia, certo? Mas tem um efeito secundário, uma consequência. A gente, como os espaços começam a ficar mais livres, porque mais lixos vão indo embora, e aí a gente começa a ficar com a mente mais clara. Então, o HD que estava cheio de lixo, o HD que estava cheio de arquivos inúteis, começa a ir tudo para a lixeira. E da lixeira vai para o inferno, e que fique lá. Nem na lixeira vai estar mais. Aí o HD, que estava cheio de informações, ficou cheio de espaços livres. Entendeu? Estou fazendo uma analogia com a nossa mente e com o nosso coração. Esses espaços livres vão ser preenchidos, segundo Patanjali, por uma visão espiritual. E ele disse uma coisa bem interessante. A gente pode começar a ampliar o nosso poder de vidência. A gente começa a ver coisas. E, segundo ele, até de nossas vidas passadas. No texto está escrito isso. Uma pessoa que faz aparigraha, quer dizer, trabalhar as suas posses, renunciando-as, aumenta o poder de visão de vidas passadas. É o que ele diz. Não é o objetivo principal ter uma vidência. Mas como sobra espaço no nosso HD, ele começa a ser preenchido por coisas mais interessantes. Então, quanta coisa a gente não tem de informações, de download, porque não tem espaço dentro da gente. Pensem nisso. E quem pode deixar esses espaços dentro da gente, livres? Cada um de nós, com esses exercícios bem simples do dia a dia que eu estou falando para vocês agora. Adianta ir numa sessão de desobsessão? Adianta, e eu recomendo, sempre é bom. Mas resolve? Não resolve não. O que resolve é isso aqui. Beleza? E a minha última observação é uma renúncia maior. A renúncia às nossas crenças, aquilo que nós aceitamos como verdade. Isso é difícil. Mas eu vou dizer uma coisa, porque isso está escrito nos Vedas e eu já falei isso aqui várias vezes. Tudo que nós pensamos ser a verdade, na verdade não é. É tudo ilusão. Tudo é uma ilusão. Tudo é um meio para algo muito maior. Então, quando a gente pensa assim, nossa, minha esposa é tão boa para mim, isso é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Nossa, eu consegui esse trabalho, que bom que eu consegui, esse trabalho é tão bom, então isso é uma ilusão. O objetivo não é esse. O objetivo está muito além disso. E que o ser humano ainda não enxerga, pode enxergar, há 3 ou 4 aulas eu falei sobre esse objetivo maior, não é? Mas a maior parte dos seres humanos não enxergam aquilo que é, o Om Tat Sat. Eles enxergam aquilo que não é e acham que aquilo que não é, é. Então todo mundo vive numa ilusão. Dentro dessas ilusões estão as nossas verdades. Uma verdade qualquer. Não, eu tenho para mim como verdade que matar é errado. Legal, aceite isso como verdade. Aceite, viva essa verdade. Mas não ache que isso é a verdade absoluta, não. Esteja pronto para renunciar isso a qualquer momento. Porque isso pode não ser verdade não, viu?
Sabe quando eu tive essa sacação? Lá no trabalho, essa semana. Lá no meu trabalho, eu trabalho no térreo, né? Um galpão, tem um quintal, que não é um quintal, é um cimentado ali, mas tem um jardim ali. Nesse jardim, eu vi pela primeira vez na minha vida, que vergonha, primeira vez, um casulo, que aí uma pessoa falou, eu falei, que é isso? Aí a pessoa lá do trabalho falou, isso é uma lagartinha que está no casulo que vai virar uma borboleta. Eu vou contar a história toda então. Esse casulo estava no chão e a minhoquinha estava andando carregando o casulo, entendeu? Aí a pessoa falou, nossa, isso é um casulo que vai virar uma borboleta. Eu até fotografei, mas numa das minhas crises de ira eu deletei junto com as outras porcarias todas que estavam lá no meu celular. Mas tudo bem. E ela estava lá no cimentado, lá no meio do chão, onde passam os carros que vão estacionar ali. Eu falei, algum carro vai amassar. Aí eu peguei, me deu até um certo nojinho, né, porque eu não sou do campo, né, me peguei com aquilo lá e coloquei em cima de uma árvore. Um pouco depois eu vi que a lagartinha levou o casulo para um galho e ficou lá penduradinha, onde ela tinha que ficar mesmo. Eu salvei aquela lagartinha, ela vai virar uma borboleta. Eu fiquei tão feliz com isso. Aí eu voltei lá para a minha sala. Voltei para a minha sala, muito em êxtase por ter salvado. E eu já peguei dengue lá no meu trabalho uma vez, porque lá tem muitos daqueles mosquitos do Aedes aegypti, né? Tem muitos. E nesse dia eu esqueci de ligar o ar-condicionado, porque estava mais friozinho esses dias, né? E quando eu não ligo os ar-condicionados, os mosquitos ficam oriçados. É um saco. E aí, eu trabalho com uma raquete, arma Jedi, né? Uma raquete desse lado e outra arma Jedi desse lado aqui. Se o mosquito estiver aqui, eu faço pá! Se o mosquito estiver aqui, pá! Aí eu cheguei lá, estava assim quente, aqui, uma mosquitada. Eu prrr, acho que eu matei uns 10 de uma vez só. Fez trrr, aquele barulho da morte é tão gostoso, né? Pá! Aí eu fiquei tão feliz por ter matado os mosquitos. Aí depois eu falei, caraca, eu fiquei feliz. Mas eu acabei de salvar um inseto ali fora. E fiquei feliz por ter salvado o inseto. Agora eu matei uns 10 de uma vez só. E também estou feliz por ter matado. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, aquilo que eu considerei um ato bom meu e que me deixou tão feliz, eu não vou aceitar isso como uma verdade absoluta, não. Eu tirei aquele bichinho da morte, e os outros eu levei para a morte. E ambas as situações me deixaram felizes. Eu acho que tudo é relativo. Eu acho que tudo é uma questão do meu ego. No meu ego está dizendo que aquele bicho tem que estar vivo, que esse aqui tem que estar morto. E aí depois eu fui almoçar e tinha coxa de frango, sabe? Com aquele osso. Aí eu olhei, putz, o que é isso, rapaz? Eu assim... Sabe que eu fiquei... E eu estava achando gostoso, e estava bom. E depois sobrou aquele ossinho na minha mão. Eu, caraca, sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês? Tudo é relativo. Esses são exercícios bobos do dia a dia, tá bom? Não vai dar tempo para os exercícios todos, que saco. Mas olha, quando vocês estiverem assim... Deixa eu botar uma musiquinha aqui antes de... Espera aí, rapidinho. Quando eu queria dar mais exercícios, mas enfim, quando a gente estiver discutindo com pessoas, opiniões, isso é sutil, hein? Não vamos colocar na nossa cabeça que a gente está com a verdade absoluta, não. A gente pode até expressar uma opinião na hora, mas aquilo não pode ser a nossa, a gente não pode ter essa índole de verdade absoluta. A gente tem que estar pronto a qualquer momento para renunciar àquilo que a gente aceitava como verdade absoluta. Eu não estou ensinando o livro aqui, Bhagavad Gita,
Então, Bhagavad Gita, a gente vai estudando, diz, nossa, isso é verdade absoluta. No capítulo 2, ele está dizendo assim, não aceite o Bhagavad Gita como verdade absoluta, porque em alguma hora da sua evolução, você vai renunciá-lo, e você vai ver que ele não vai servir para nada. No momento que ele não vai servir para nada, renuncio. Falei, caraca, está escrito no próprio livro. Impressionante. E isso que eu estou falando é difícil, porque quando a gente discute, a gente mantém uma opinião forte. Pode manter sua opinião, mas olha, esteja pronto para renunciar a ela, a qualquer momento. Esse esforço vai ser bom para a nossa alma. Posso dar uma última dica? Eu vou atrasar um minutinho. Uma dica simples. Série do Netflix. Vai ver a série. A série tem 3 temporadas. Aí a gente viu 3 episódios. Não tá legal? Renuncia! Não fica apegado à série. Não, eu tenho que ver porque eu já vi 3 episódios, agora tem que ver tudo. Não tem que. Viu 3 episódios, não tá legal? Renuncia. A não ser que alguém fale assim, não, olha, vai melhorar, eu tenho certeza que vai. Se não melhorar, você renuncia à pessoa que falou isso. Só se for assim. Mas olha, isso é um exercício que parece bobo, né? Mas vai dando, a gente vai trabalhando na gente a desobsessão. Aquela série que a gente fica apegado a ela, que a gente não consegue não ver, porque afinal eu já vi 3, tem que ver tudo. Aquilo é uma obsessão, vocês estão vendo? Vocês estão sentindo que isso é uma obsessão? É uma índole obsessiva da gente. E aquilo vai passar a ser um peso na gente. 3 episódios. Corresponde às 3 tentativas, estão entendendo? 3 episódios. Não está legal? Tira da lista. Você fala assim, ó, minha lista. Tirei! Vocês vão ver que vai ser legal. Certo? Leve. A gente fica, que bom, leve. Beleza? Esses exercícios de desobsessão são bons, hein? Tá bom? E hoje tem a rifa, né? Quem ganhou não ó, está a rifa da... Nós conseguimos arrecadar R$225. Quem ganhou não está aqui, quem ganhou está no Sul. No Sul? Quem é? Francisquinha? Francisquinha, ela merece. Francisquinha, ela merece. Ela comprou aí, acho que é 2 semanas que ela não vem, um mês, né? Que ela não vai vir nessas aulas. E ela fica muito... Ela tá assistindo, hein? Não, ela fica muito chateada de não poder vir. Uma senhora que senta sempre aqui nessa situação. Ela viu? Ela fica tão chateada de não vir, mas ela tem que ir para o Sul para cuidar do irmão dela doente. É uma renúncia para ela ir para lá. Mas ela renuncia e vai, viu? Ela mereceu essa canga, viu? E conseguimos quanto? 230. 230 reais. Tá, viu? Arredondar, né? E, gente, olha, não se esqueçam, por favor, dos donativos, tá bom? Não se esqueçam dos donativos. Então, ó, bons exercícios, né, para todo mundo. Om Namah Shivaya essa semana, tá bom? Renuncia. Graças a Deus. Tem que tirar o microfone. Tem que tirar, eu vou tirar. Me fala.